Você aí de casa já passou por alguma situação desagradável no seu condomínio? Barulho, vaga de garagem, pet, reforma. Viver em condomínio exige regras, como tudo na vida, né? Mas também muito bom senso. E quando surge o conflito, você sabe o que realmente diz a lei? Olha, hoje a gente vai esclarecer direitos e deveres de moradores e também dos síndicos e esclarecer situações do dia a dia para entender até onde vai o direito de um e onde começa do outro. Quem conversa com a gente sobre o assunto é o advogado Eduardo Rachid. Doutor, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo. Feliz Ano Novo. Seja bem-vindo. Para nós todos, por favor. Doutor, hoje a gente fez uma dinâmica que a gente está curiosa. A gente fez tipo casos para a gente avaliar. Podemos já começar com eles? Vamos que eu tô ansiosa. Aquelas perguntas pinga-fogo, né? Tipo... Exato. Isso. Vai que é tua. Vamos lá. Crianças nas áreas comuns. Moradores reclamam de crianças brincando nas áreas comuns. Alguns defendem que crianças não podem usar esses espaços. Isso procede? Em parte procede. O que sempre a gente fala de maneira lúdica e pedagógica para os condôminos, para os moradores. Num primeiro momento, vocês não reclamam da criançada estar muito na tela? Aí quando elas descem para brincar, aí não vai poder... Então tem que não ter pode fazer bagunça. Não pode fazer bagunça? É. E quando a gente vai falar de áreas comuns, a gente acaba englobando todos, mas tem que tomar cuidado. Por exemplo, com estacionamento, áreas onde você tem registros de alta tensão, de eletricidade, bomba de piscina... portaria, então você tem que tomar alguns cuidados, não é toda a área comum, mas tem áreas que elas podem usufruir, só tem que ficar atento ao regimento interno que ela estabelece. Você pode usar, por exemplo, a piscina de tal hora, a quadra de tal hora. É você ficar atento ao regulamento interno, que é o quê? É a norma do condomínio que vai tratar a parte comportamental, como que cada condômino deve se comportar em cada espaço do condomínio e até mesmo dentro do seu próprio apartamento. E a questão da bagunça da criança, assim, o barulho excessivo, se for tarde, né, depois das 10, depois das 10. O pessoal costuma falar que é o horário que não pode fazer tanto barulho, né? Daí já, de repente, pode chegar alguma multinha lá no apartamento? Num primeiro momento, a gente sempre voltando da parte pedagógica, o síndico e a síndica tem a função de orientar. Ele também ser um professor dentro do condomínio, com cartazes informativos de como cada morador deve se comportar dentro dos espaços do condomínio. Se porventura essas cartilhas ou comunicados não surtiu efeito, nós aconselhamos num segundo momento pegar, advertir por escrito mesmo o morador, olha, aconteceu tal dia, tal horário aquele fato, pedimos para você observar que isso daí não se repita, porque pode ser aplicada uma multa em caso que a conduta seja reiterada. E aí, se reiterar a conduta, aí tem, infelizmente, a penalidade da multa, que aí vai doer, que eu falo brincando, que é o órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso, né? Então, acaba afetando. Vamos lá para a próxima? Vamos. Vamos ver o que vai sair aqui. Nossa, ó, tô com o braço curto, hein? Vamos lá. Vamos falar sobre o uso do elevador, tá? Um morador utiliza o elevador social para transporte de mudança, mesmo havendo elevador de serviço. O condomínio pode proibir esse morador? Para mudança, sim. Por que às vezes você tem essa característica de proibir? Porque às vezes o elevador de serviço ele já tem um espaço maior, ele suporta cargas maiores, então tecnicamente ele é mais apropriado para que ocorra aquele tipo de evento, e a mudança é um. E aí outro ponto também, no intuito da conservação do equipamento. Porque via de regra, quando você vai fazer mudança, tem aquela parte de esbarrar, então o elevador de serviço ele é mais preparado para isso. Entretanto, essa regra de permissão ou proibição de uso do elevador para mudança tem que estar previsto no regimento interno. Se no regimento interno do condomínio tiver previsto que deve-se utilizar somente o de serviço, aí tem que ser só o de serviço. Mas, por exemplo, quando a gente vai falar de você se transportar com o seu animal de estimação, aí já não pode você colocar a distinção, se pode usar de serviço, só o de serviço, já não pode ter essa distinção. Por exemplo, também a jurisprudência para alguns julgados, vem, por exemplo, você também colocar que colaboradores do lar só pode utilizar o de serviço também, já não pode ter essa distinção.
Todos podem usar qualquer, tanto social ou de serviço, como chamam. Descer o lixo também. O lixo já é uma questão recomendável que esteja a especificação, porque você vai estar falando de salubridade. Então, para você manter o espaço salubre, limpo, higienizado, então é muito mais fácil, né? Até mesmo no manuseio, você não sabe qual tipo de lixo. Porque a gente tem uma ideia, às vezes, só do condomínio do lar, residencial. Mas a gente tem condomínios comerciais, onde pode ter clínicas, pode ter, vamos dizer, mini hospitais, onde você tem clínicas odontológicas, onde você tem um lixo hospitalar que você tem que ter um cuidado maior e aí você pode destinar que só utilize um tipo de elevador. E faz sentido, né? Faz todo sentido. Porque às vezes a gente também fica pensando só no nosso umbigo, vamos dizer assim, né? Tipo, não, mas é só esse lixo, só essa sacolinha, só uma coisinha pequena, né? Mas não. Vamos para a próxima. E começamos a falar sobre isso, ó. Animal de estimação. O condomínio quer proibir animais de estimação após reclamações de barulho. Um morador afirma que seu pet não causa incômodos. O condomínio pode proibir? O condomínio ele proibir animais, ele não pode. Tá? Proibir ele não pode, mas ele pode regulamentar, vamos dizer entre aspas, como que vai ser o comportamento do pet dentro do condomínio. Apesar que eu falo, você tem muito mais dificuldade de regulamentar o comportamento do morador do que o do pet. Exatamente. E é igual quando a gente tem filhos, estudantes, as crianças nossas nunca fazem bagunça, então quando você vai em condomínio, não, mas minhas crianças não fazem nada no condomínio, então... São os anjinhos. Vai muito do olhar que você tem, mas você pode regulamentar, por exemplo, você não pode proibir, mas se aquele animal, por exemplo, apresentar características ofensivas, não respeita a questão da salubridade e utiliza a área como sanitário, sanitário ali do animal e não tem a higienização, ele faz muito barulho que causa desassossego, aí você pode aplicar uma advertência e por aí, se chegar num caso mais grave, aí vai uma multa e às vezes até pode aí se pedir que a saída mesmo do animal, assim, do condomínio, mas a saída seria somente por via judicial, não por via administrativa, vamos dizer assim. Mas tem que ser um caso de desassossego e insalubridade mesmo, que nem, por exemplo, num caso prático, a gente tinha uma moradora que simplesmente ela tinha, dentro de um apartamento de um pouco de 100 metros quadrados, ela tinha mais de 9 animais, contando ave, que era galinha, pato, cachorro, gato. Galinha e pato no apartamento? Nossa. Então, assim, aí começou nesse caso, por mais que ela ame animais, mas o modo como os animais estavam vivendo ali já estava numa característica insalubre. Fazia mal para os animais, né? Isso, aí você já pode intervir com advertências, com multas, e até mesmo o próprio síndico, quando ele verifica maus tratos aos animais, a legislação, pelo menos no estado de São Paulo, já obriga a comunicação para a autoridade policial, ele já tem essa obrigatoriedade. Esse assunto é muito polêmico, né? Quem ama cachorro fica sempre, né, o gato, enfim, animal, fica com várias dúvidas. Inclusive, né, a nossa repórter, a Michelle, ela foi para as suas para poder conversar e ver o que elas acham sobre essa questão de animais em condomínios. Vamos ver, doutor? Vamos Bora lá. Ter pets em casa é sinal de carinho, de companheirismo e dados recentes do Brasil mostram que os animais de estimação estão cada vez mais comuns em condomínios. E você, o que acha a respeito disso? Mas você sabe, né? Para ter animais em condomínios existem algumas regras. Tem quem concorde e tem quem as ache exageradas. E hoje eu estou aqui nas ruas para saber o que as pessoas acham sobre isso. Vamos lá? Eu tô aqui com o Marcelos. Tem pet, Marcelos? Sim, Pipoca. Pipoca, olha só que beleza. E você estava me contando que você já morou em condomínio. E quais que eram as regras do seu condomínio para pets? Então, lugar certo para eles fazerem o xixi, fora do apartamento, no caso, né? Então tem um lugar específico para eles fazerem as necessidades e horário também para andar. Em relação a não latir fora do horário, é meio difícil você falar para o cachorro não latir depois das 10, porque o ser humano conversa, cachorro late, gato mia, né? Passarinho canta, então
meio complicado. Eu acredito que os condomínios eles fazem, eles exageram um pouquinho. As pessoas são muito intolerantes com os animais nesse sentido. E muitas pessoas, quando adquirem um pet, acham que está adquirindo um animal de pelúcia. Né? Que você liga, ele se balança, ele late, ele brinca, porém você desliga, ele para. E o cachorrinho, o gato, ou seja, qualquer pet que você tem, né, eles têm a vida deles normal. Então você acha que os condomínios exageram um pouco, por mais que eles tentem manter, né, essa disciplina, essa baguncinha organizada, ainda há exagero? Ainda é exagero. E eu estou aqui com a Dona Maria Aparecida e com o Benedito, e eles já me alertaram que gostam muito de pets. E você mora em condomínio, né? Moro em condomínio. Mas não tem um pet. Não tem porque, na verdade, a esposa diz que tem a dificuldade, entendeu? De cuidar e tal, mas a gente gosta muito. Entendeu? Conta pra mim um pouquinho das regras lá do seu condomínio, né? Como que funciona isso no dia a dia, para que todo mundo, né, se organize em relação aos cachorrinhos, gatinhos? Bom, o que eu sei, na verdade, é que lá pode ter pets sim, 2, 3 pets, só que é um detalhe, todos eles têm que estar coleirinha, tal, etc., entendeu? Não pode de maneira nenhuma ficar transitando dentro do condomínio com os pets, e sim, quando a pessoa tem que sair, portão para fora, né, para levar para fazer um passeio, enfim, é o que eu sei, né? Mas Você acha que não há restrição nenhuma. Você acha que essas regras, elas são rígidas ou elas são essenciais para manter a organização, a harmonia do condomínio? Não, eu acho que está certo. Eu acho que até para poder... porque tem pessoas que, infelizmente, não têm e não gostam. Não? E eu acho que para manter ali tem uma coerência que a pessoa tem o pet, mas que o pet também não atrapalhe a vida dos outros moradores. Eu acho que o sensato é realmente estar com o pet precisa dar um passeio, tal, etc., saia para a rua, né? Leva ele para dar um passeio, até para aliviar também a tensão do bichinho, né? Tá certo? Certo. Dona Maria, eu fiquei sabendo que a senhora gosta dos bichinhos, não mora em condomínio, mas a senhora concorda que é importante essas regras para manter a organização? É importante, né? Precisa, né? Marisete está aqui ao meu lado e conta pra mim, você tem algum pet na sua casa? Não tenho, apesar de eu gostar muito, mas eu não tenho, porque eu saio muito, né? E eu acho uma judiação, tadinho, né? Vai ficar sozinho em casa, apartamento, o espaço é pequeno. E mesmo porque também eu tenho algumas restrições de saúde, então eu tenho rinite, tenho sinusite, então não ficaria bem para mim nem pro tadinho, né? Pro pet, mas eu não tenho. E Marisete, conta um pouquinho pra mim das regras lá do seu condomínio, né? Como que fazem para manter a harmonia entre, né, os humanos e os bichinhos? Sim, olha, graças a Deus, no nosso condomínio, que eu moro no Tamoios, aqui em Taubaté, as regras são cumpridas, então a gente não tem muito problema, porque as pessoas que têm gostam muito, né? Inclusive tem pets grandes lá, mas são muito bem cuidados, né? E o pessoal cumpre as regras de passear com o pet, tá sempre recolhendo as suas fezes no jardim e tudo. Então, as regras são respeitadas, são cumpridas e a gente não tem lá, graças a Deus, não tem reclamação, não. São bem cuidados, né? São carinhosos e são companheiros. Então, não tem objeção, nada para dizer assim, maltratos, não tem lá, pelo menos onde eu vivo, não tem. Marisete, mas me conta uma coisinha. Você acha que essas regras, elas são regras exageradas, que não precisava de tudo isso? Ou você acha que tem que ter, sim, essas regras? Eu acho que tem que ter. Tem que ter, porque senão tem pessoas que não têm pet, tem pessoas que trabalham, precisam dormir cedo. Então, com relação a choro, né? Às vezes fica sozinho, reclama um pouco, tem uns latidinhos lá. Então, as regras eu acho que tem que ser cumpridas, né? Para estar todo mundo em harmonia. Né? Então precisa ter mesmo um tratamento de carinho, de cuidado, que daí eles se acostumam com tudo, desde que sejam bem tratados carinhosamente. As regras precisam, né? Tem que existir, tem que ser cumprida, com certeza. Quanta gente boa, quantas respostas boas, né, doutor? Isso daí o pet ele tem atualmente uma influência muito grande dentro do cenário condominial e ele até faz parte do anteprojeto do novo Código Civil. Vem essa preocupação exacerbada com relação a essa questão do pet, principalmente porque hoje eles têm muito uma questão até terapêutica
dentro do condomínio, para as pessoas, para os seus tutores, né, no caso, que tem uma, não vou falar dependência emocional, mas às vezes é terapêutico, é contra a depressão, ansiedade. E eles fazem parte da família, né? Eles são a nossa família. Então, do mesmo jeito que a gente trata eles como, né? É claro que o condomínio também tem que ter esse jogo de cintura, né? É o condomínio se adaptando à modernidade, é o que está se exigindo. Sim. Vamos para mais uma? Vamos. Vamos lá, então. Vamos falar agora sobre área de lazer. Olha, o caso. Um grupo de moradores ocupa frequentemente a área de lazer, não sai da piscina. Do churrasco. Do churrasco, todo final de semana, impedindo o uso pelos demais. O condomínio pode intervir e falar, ó, rala que tem mais gente querendo passear, eu não. Essa é uma regra importante, até mesmo para todo mundo poder ter o direito de usar, de usufruir, porque todo mundo paga condomínio igual, né, vamos dizer assim. Você tem que regulamentar essa questão via regimento interno ou regulamento interno, que nem eu mencionei, que é a norma que você vai cuidar do comportamento das pessoas dentro do condomínio. Então lá você pode estabelecer que cada unidade pode reservar uma vez ao mês, ou por aplicativo. Hoje você utiliza muita tecnologia via aplicativo, às vezes você de forma automatizada, não, é que lá já reservou 2 vezes, então está bloqueado a reserva para ele, vai poder só no mês. Então você pode regulamentar o uso do espaço, os horários, como que deve receber o espaço, como que deve entregar o espaço. Tem toda essa dinâmica. O importante é você interagir, é você fazer com que as pessoas convivam realmente de uma maneira harmônica, mas o mais importante é regulamentar. Boa. Tem uma perguntinha de telespectador. Coloca pra gente, diretora. Da Patrícia. Boa tarde. No condomínio onde eu moro, tem uma moradora que mora de aluguel e ela é usuária de drogas, trazendo várias pessoas de conduta duvidosa para seu apartamento. É possível expulsá-la? Nosso condomínio é administrado por uma imobiliária. Essa imobiliária pode fornecer dados do proprietário desse apartamento que ela aluga? Precisamos falar com o dono urgentemente. Nossa. Eles querem fazer uma reclamação, né? Olha, interessante aqui, hein? Bem delicado. Essa pergunta dela ela é dividida em várias etapas. A primeira etapa, você não pode expulsar um morador sem ter uma ação judicial. E para você poder ingressar com a ação judicial, que a gente chama da expulsão do condômino antissocial, você tem que ter autorização em assembleia, um quórum específico de 3/4 dos presentes em assembleia. Tem todo um ritual que você tem que seguir antes de chegar na via judicial. Aí a assembleia autorizando, aí você ingressa com a demanda judicial e o juiz vai analisar se aquele caso específico é passível de expulsão ou não. O uso propriamente dito de entorpecente, alguma coisa, já por si só ele não é uma questão que vai expulsar um morador. O fato de você levar, por exemplo, pessoa duvidosa, aí já é uma questão subjetiva. O que é uma pessoa duvidosa? Então a gente tem que tomar esse cuidado. E com relação que aí divide-se em partes, que aí vamos para a segunda parte da pergunta, com fornecimento de dados. Realmente o condomínio não pode sair fornecendo dados de moradores, seja locatários, inquilinos, proprietários, comodatários, cessionários, não pode, porque tem a Lei Geral de Proteção de Dados e exige uma série de cuidado do condomínio com relação a esse fornecimento de dados. Mas eu aconselho a moradora a procurar o síndico procurar viabilizar, ver se faz uma mediação, conversa com a moradora que está causando esse incômodo. Não é uma tarefa fácil, Não. né? Convivência, né, é uma tarefa fácil, né? E a gente já viu alguns casos também, né, de violência, enfim, que as pessoas tentam também e tem essa complicação, tá? Mas você tem que provar como que está acontecendo, de que forma, enfim. Então tem que ficar muito hoje, atento, e né? até mesmo, do mesmo modo que nós mencionamos da questão terapêutica do PET, hoje também dentro de condomínio a questão do dependente químico, seja de álcool, seja... Também é uma doença, uma doença que ela precisa de, às vezes, acolhimento, precisa de entendimento, precisa ser também tratada e o síndico tem essa função não de resolver, solucionar a questão, mas ele também como um agente ali colaborativo, ali um professor dentro do condomínio tem que saber conduzir. É o mesmo caso hoje que a gente vê no políticas de integração, principalmente quando a gente vai falar de autismo, com moradores que têm, às vezes, algumas necessidades especiais, também a gente tem que ter essa política de inclusão também, para falar aqui se mora bem.
Exato. Saber viver em sociedade, né, Isso. doutor? Que a gente tem que saber o respeito, os limites, enfim. Dava pra gente conversar mais, o senhor já pode voltar. Tinha mais assunto aqui, chegaram mais perguntas, né, Abi? A gente deixa para um 2.0. 2.0. Seja sempre bem-vindo, viu? Sempre é um prazer estar com vocês e gosto muito do carinho da audiência de vocês, que eu vejo lá no Instagram, o pessoal sempre abraçando ali, felicitando a gente. Eles são que queridos gostoso. mesmo, muito Então fofo. aproveita para comentar também, mandar mensagem pro doutor que a gente fica feliz. Isso, e olha, participe da reunião de condomínio, hein? É. Né, doutor? Depois, aí é aprovado alguma coisa lá que você não estava sabendo e vai ficar por fora.